Thiago, você tá na Música Curiosa e muito provavelmente você conhece a música Lucy in the Sky with Diamonds, já que ela é uma das mais conhecidas dos Beatles. E se você conhece ela, talvez já tenha ouvido a história também de que ela falaria de LSD. Isso considerando a letra bem viajada que ela tem. E as primeiras letras de cada palavra que dá nome a ela, que juntando tudo daria justamente LSD. O que teria feito com que ela fosse até mesmo proibida de ser tocada em algumas rádios. Mas será que isso é verdade? Caso não conheça a história, queira saber um pouquinho mais sobre ela, o que já disseram os compositores da música sobre isso e quais as inspirações para a criação da canção, fica aí que eu já conto. Bom, a música Lucy in the Sky with Diamonds foi composta por John Lennon com a ajuda de Paul McCartney e lançada pelos Beatles no ano de 1967 como parte do icônico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que até por conta das músicas que estavam nele acabou meio que se tornando aí um dos mais importantes da banda. Porém, apesar de ter feito muito sucesso desde seu lançamento, essa música sofria com uma grande controvérsia, que era de que a letra falaria e faria apologia às drogas, principalmente ao LSD, chegando ao ponto de surgirem notícias de que a rede britânica BBC teria proibido a execução da música em qualquer um de seus meios de comunicação justamente por isso. E essa história aí começou a se espalhar porque de fato existiam algumas coisas, tanto ali na letra da música como na história dos próprios Beatles, que corroboravam com tudo isso, fazendo com que ela se tornasse praticamente uma verdade até os dias de hoje. E uma dessas coisas, como eu disse, é a própria letra da música. Isso porque ela traz ali uma história bastante fantástica e viajada mesmo, pedindo ali para que você se imagine em um mundo onde as coisas são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado, já que por lá as árvores são feitas de tangerina e o céu de marmelada. With tangerine trees and marmalade skies. Até o momento em que você ouve alguém te chamando e essa pessoa é a Lucy, uma garota com olhos de caleidoscópio. Sem contar que ela ainda tem flores de celofane verde e amarelo crescendo em sua cabeça. Por lá ainda tem táxis feitos de jornais e pessoas andando em cavalinhos de pau enquanto comem uma torta de marshmallow. Ou seja, eu acho que dá mesmo pra interpretar aí que essa música estaria falando de drogas. Ainda mais quando a gente junta isso com o nome da canção, já que pegando as primeiras letras das palavras mais importantes de Lucy in the Sky with Diamonds, que seria Lucy, Sky e Diamonds, fica justamente LSD. E o que ajudou essa história a ganhar ainda mais força era o momento em que os Beatles viviam. Isso porque os integrantes da banda não escondiam o uso de droga e de fato usavam LSD. Isso aí era meio que público mesmo. Tanto que no ano anterior eles já tinham lançado o disco Revolver, que trouxe ali de maneira bem mais forte a influência do uso de drogas em suas composições, com eles ali já trazendo sons mais psicodélicos que também aparecem no Sgt. Pepper's. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind. Então, quando as pessoas juntaram tudo isso, parecia óbvio de que a música falaria da droga e dos efeitos que ela causa, que dependendo ali da quantidade, Pode até mesmo causar alucinações. com as coisas descritas ali na letra, então de Lucy in the Sky with Diamonds sendo interpretado como coisas que pessoas que estavam usando a droga estavam vendo. O que fez então com que muita gente tentasse sabotar a música, como se ela fosse ali influenciar as pessoas a fazer o uso da substância. E assim então surgiu a informação de que ela teria sido banida de ser executada na BBC. Acontece que essa informação aí do banimento pode não ser verdade exatamente, apesar disso ter sido muito divulgado lá, inclusive na época. Tanto que o livro lançado em 2003 por Alan Clayson, Spencer Leith, e que buscava ali desvendar mitos da história dos Beatles, contestava essa informação, com os autores chegando a consultar memorandos internos da BBC lá da época, mas não encontraram nada sendo dito sobre isso, sendo provavelmente uma história criada, já que, como eu disse anteriormente, realmente as rádios e televisões estavam evitando de tocar ela. Porém, será mesmo que os Beatles estavam falando de LSD nessa música? Agora então vamos entender aí o que os integrantes da banda e compositores da música já falaram e explicaram sobre isso. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo
no botão de Seja Membro, beleza? Bom, segundo conto aí, os envolvidos na criação da música, isso desde o começo mesmo, desde que essa história começou a surgir, é de que na verdade essa música não tem nada a ver com drogas, mas sim com uma coisa muito mais inocente que isso, que era o desenho de uma criança. Isso porque a ideia da letra, que foi feita aí em sua maior parte pelo John Lennon, contando ali um pouco com a ajuda do Paul McCartney, teria surgido quando seu filho, Julian Lennon, com apenas 3 anos de idade, lá no início de 67, chegou em casa com um desenho que ele tinha feito na escolinha. Nesse momento aí, ele estava ali no jardim de infância, e nesse desenho ele retratava ali a sua amiguinha de classe chamada Lucy O'Donnell. E ao ser questionado pelo pai do que se tratava aquele desenho, ele respondeu: essa é a Lucy no céu com diamantes, ou em inglês, Lucy in the Sky with Diamonds. Portanto, essas questões aí das palavras formarem LSD teria sido uma grande coincidência, com os compositores dizendo que nem mesmo tinham notado isso tudo aí antes das pessoas começarem a falar sobre isso. And somebody noticed that the letters spelt out LSD, and I had no idea about it. And of course, after that, I was checking all the songs to see what the letters spelled. O John Lennon ainda contou mais aí, falando que ao ouvir isso ele ficou maravilhado, tanto pelo desenho como pelo título que o filho deu a ele, coisa então que o teria inspirado a escrever a música que estaria no Sgt. Pepper, inclusive dando o nome que seu filho deu ao desenho, a música que ele estava compondo ali naquele momento. Lucy in the sky with diamonds. Porém, ele não parou por aí na ideia da composição, tanto que, segundo ele mesmo, ele também se inspirou no conto Através do Espelho, do Lewis Carroll, que é uma espécie de continuação de Alice no País das Maravilhas, e mais especificamente um capítulo desse conto onde a Alice aparece flutuando em um barco sobre um sol ensolarado. E seria justamente por isso que a letra ali traz situações fantasiosas e meio absurdas até. Quem já leu aí alguns desses contos ou viu coisas de Alice no País das Maravilhas sabe bem como funciona esse mundo, né? E isso pode ser visto justamente ali no começo da canção, quando ele fala: imagine-se num barco em um rio com árvores de tangerina e céu de marmelada. Isso porque a Alice, durante o conto ali, para por diversos momentos para admirar o céu. Sem contar ali que na letra, na parte que ele fala para ela seguir ali em direção à ponte, perto da fonte, ele teria se inspirado na perseguição da Alice e ao coelho branco. E aí, juntando tudo isso, teria dado a letra então de Lucy in the Sky with Diamonds. Follow her down to a bridge by a fountain. E o Paul McCartney também já falou sobre isso e confirmou aí toda essa história dita pelo John Lennon, dizendo que quando o companheiro de banda ali mostrou a ele o desenho, pedindo ajuda para escrever a letra, ele achou que ele era muito parecido com as pinturas de Marc Chagall, que era um artista surrealista, e que, portanto, aí as pinturas dele, além dos contos da Alice, também os teria inspirado na composição da letra. E o Paul ainda complementou ali, falando que a parte da letra em que ele fala de táxi de jornal e flor de celofane foi ideia dele mesmo, tá? Vale também comentar aqui que certa vez, em uma entrevista em 2004 para a revista Uncut, o Paul disse ali que o uso de drogas de fato o influenciaram ali na composição de algumas músicas dos Beatles, incluindo a Lucy in the Sky with Diamonds. Porém, não no sentido deles escreverem sobre elas na letra, afinal a inspiração foi o desenho do garoto, mas no sentido de que naquele momento eles usavam drogas, então elas acabavam influenciando na maneira como eles pensavam. Mas não foi só o John Lennon e o Paul McCartney que já falou sobre isso não, tá? Já que o próprio Julian Lennon, o garoto que fez o desenho, também já confirmou tudo isso, contando ali que não sabe dizer o porquê ele chamou o desenho dessa forma, né? Afinal, ele era uma criança. E nem mesmo porque esse desenho aí se destacava entre outros dele, mas que ele realmente tinha uma grande afeição pela Lucy nessa época. E ele diz ainda que ele realmente costumava mostrar ao pai tudo que ele construía e pintava na escola, incluindo esse desenho aí que gerou a música. E a própria Lucy também já falou sobre isso. Olha só, todo mundo falou. Ela e Julian, com o passar do tempo, acabaram se afastando, porém ela falava que se lembrava muito bem do seu amigo de escola e que quando ela era adolescente, momento aí que ela já não era mais próxima do Julian, ela cometeu um grande erro. Isso porque nessa época aí ela chegou a comentar ali com alguns amigos de que ela era a Lucy da música e ouviu como resposta que isso não era verdade, já que os seus pais haviam dito que a música era sobre drogas.
drogas. Ela ainda disse aí que nesse momento ela não sabia o que era LSD, então acabou ficando em silêncio. E ficou então sem desmentir o que foi dito ali pelos colegas. O que teria sido então um grande erro na opinião dela. No final, o que parece é que realmente a letra da música ali foi feita toda a partir do desenho mesmo. E que toda essa questão aí do LSD acabou sendo uma grande coincidência, apesar dos integrantes de fato usarem a droga. Coisa que acabou então facilitando e muito aí essa associação de uma coisa com a outra, né? Afinal, como eu disse aí, tem várias testemunhas disso tudo, né? Com a música então se tornando um dos maiores sucessos da banda, sendo também uma das mais vendidas de toda a carreira deles. E só pra finalizar, a Lucy acabou falecendo em 2009 com apenas 46 anos de idade por conta do lúpus. Doença essa, inclusive, que quando Julia ficou sabendo aí que a antiga amiga tinha contatou pra conversar com ela e ver ali se podia ajudar em algo. Porém, a morte dela acabou acontecendo aí apenas poucos meses depois disso. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história e se você sabia aí o que os compositores e integrantes da banda já falaram sobre ela. Deixa aqui embaixo também se você acha aí que a música realmente fala de alguma droga ou não. Fala tudo aqui pra gente, tá bom? Aqui do Zé tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima. Tchau!